Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai, do nosso Messias, esteja cada um de, de vocês que estiver assistindo esse vídeo, recebendo, se alimentando do pão da vida, que é o nosso Salvador. Irmãos, iniciando hoje o vídeo com uma passagem do Apocalipse, que é o livro do nosso Pai, do nosso Messias, e o livro mais importante que temos. Irmãos, em Apocalipse 12, no verso 17 ao 12, diz assim: diz o que aconteceu no reino dos céus, tá? Diz o que aconteceu no reino dos céus há muito tempo atrás. E para que vocês entendam também o porquê que o mundo é desse jeito, porquê que o mundo é hoje o que é. Para isso vocês vão entender um pouco o que aconteceu no reino do nosso Pai e do nosso Messias. Apocalipse 12, 17 ao 12. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu, proclamando: Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Pai e a autoridade do seu Filho, o Messias, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Pai. Pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso celebrai, ó céus, e vós os que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Notem, meus irmãos, aqui fala da grande peleja que teve no reino dos céus, onde as 12 legiões de anjos do Messias, conhecida hoje como os 144 mil selados, expulsaram do reino do céu um terço de anjos, que é aproximadamente 500 milhões de anjos que seguiam Satanás. E nessa peleja, meus irmãos, quando o Messias ele reuniu os 144 mil selados, chamou os 144 mil selados, as 12 legiões de anjos dele, que o Messias no reino do céu chamava Miguel. Então, eles cercaram um terço de anjos de Satanás que se rebelaram contra o nosso Pai, contra o Messias, que eles queriam de alguma forma matar o Messias, fizeram fronteira no reino do céu para que somente eles ficassem, uma parte no reino do céu, e não deixasse os outros irmãos entrarem. E ali Satanás foi congregando mais anjos contra o Messias. Então, meus irmãos, por que aqui nas Escrituras diz que o grande dragão, Satanás, diabo, ele é conhecido como a antiga serpente? Para que nós pudéssemos hoje nos recordar que a serpente também enganou a Eva no princípio daqui da terra, quando nosso Pai fez a terra toda, tudo que nela habita, tudo que existe, e pôs no meio da terra o jardim do Éden, e pôs o homem e a mulher. Por mais que o homem que o nosso Pai fez, não se esqueça, Adão, que foi o último anjo,
Só que a diferença é que Adão não foi criado no céu, ele foi criado aqui, no Jardim do Éden, a terra. E Satanás tentou manipular, os anjos caídos tentaram manipular de alguma forma, tentaram enganar Adão. Adão não foi enganado. Portanto, Eva, que veio depois, veio a ser criada depois, ela era um pouco mais nova, ela foi enganada por Satanás, tá? E se alimentou do conhecimento do bem e do mal, que o nosso pai tinha falado para não se alimentar daqui do fruto do meio do jardim do meio do meio do paraíso do jardim do Éden. Quando eles obedeceram, eles foram, o nosso pai colocou eles sobre a terra, tá? A partir desse momento, eles que eram como assim, tinham um corpo eterno, eles passaram a morrer, passaram a ter que trabalhar para poder ter o sustento, ou seja, plantar e comer. A mulher para reproduzir, para procriar a terra, para que a terra habite, ela teve dores de parto, muitas outras coisas que você já conhece. E, meus irmãos, da mesma forma que esses irmãos, as 12 legiões de anjos do Messias, eles lançaram Satanás e seus anjos, todos os anjos de Satanás aqui embaixo, conhecido hoje como os anjos caídos, os 144 mil selados, meus irmãos, o nosso Pai, o nosso Messias lá em cima, ele reúne todos os anjos e fala, ó, para que todos não sejam enganados por Satanás e seus anjos, aqui embaixo, aqui na terra, a gente vai lá no mundo, cada um de nós, e vamos nos unir à mulher, nascer de carne e sangue e falar a verdade, para que todos não sejam enganados por Satanás. Porque mesmo depois do pecado, meus irmãos, Adão e Eva se arrependeram de tudo que fizeram. E vocês acham que o nosso Pai os perdoou? Com certeza sim, meus irmãos. E nosso Pai, já sabendo de tudo, ele já tinha falado que queria enviar o Filho dele aqui. Uma das grandes profecias é que deixará o homem, pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. O que o Pai uniu, o homem não separa. E essa profecia fala do Messias, tá? Esse mistério fala do Messias, que o Messias ele se uniu, carne e sangue à mulher, tá? E deu também a sua carne e o seu sangue pela mulher, ou seja, por todos, para que todos tenham a vida eterna. E resgatando, assim, muitos povos de todas as nações, línguas e lugares e gerações. Então, meus irmãos, aqui também fala de uma parte que Satanás também está cheio de ira aqui na terra. Porque o que acontece? Quando o nosso pai tentou falar com Israel, Satanás, no reino do céu, te falou, ó, parem com isso, que o destino de vocês continuando assim, não se arrependendo, é o sol, o lago de fogo e enxofre, que o nosso Pai, o nosso Messias, ele estava aqui na terra, criando a terra, criando tudo que nela há, os animais, os vegetais, tudo. E já estava também pronto o sol, o lago de fogo e enxofre, tá? Que o nosso Pai já havia feito. E falou, ó, o destino de vocês continuando assim, é o lago de fogo e enxofre.
mas eles não queriam saber. O nosso pai já tinha lido o pensamento de Satanás, Israel, que ele queria se sentar no trono do nosso pai, subir acima das estrelas e ser o primeiro no reino do céu. Porque Satanás era o segundo. Notem, abaixo do nosso pai, o Messias, o primeiro, primogênito, e depois Satanás. E Satanás invejou o Messias. Porque não se esqueça, enquanto Satanás e Israel estavam no reino do céu, congregando anjos contra o Messias, tá? O nosso pai estava criando com o Messias. E a criação, a palavra, a única palavra da criação é o Messias. Tanto é que quando nosso pai criou o homem, nós, todas as gerações, no caso, lá no princípio, que hoje se tornou todas as gerações como nós, o nosso pai fala para o Messias: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E foi o nosso pai o Messias que fez. E Satanás também queria a mesma, vamos dizer assim, a mesma autoridade, o mesmo poder do primeiro filho, do Messias. O Messias foi o primeiro. E isso foi negado a ele. Tá? Foi dado somente ao Messias. O Messias é o primeiro e esteve com o Pai o tempo todo. Então Satanás, com inveja disso, que ele queria de alguma forma matar o Messias, fez isso. E foi lançado aqui na Terra. Por que foi lançado? Eles já iam direto para o sol, lago de fogo e enxofre. Só que aí, meus irmãos, aqueles que a criação que nosso pai estava fazendo, e os que no reino do céu, que não participaram, vamos dizer assim, que não lançaram Satanás e seus anjos aqui na terra, que foram 144 mil anjos, os outros todos restantes, eles não lançaram aqui. Então, para que o nosso pai fizesse todos no reino do céu ver e o pecado não voltar a existir, o nosso pai falou para todos os anjos no reino do céu: ó, orem o que Satanás e seus anjos vão fazer aqui nesse mundo. E fez então os homens terem filhos uns com os outros, assim encher a terra e habitar sobre ela. E assim, meus irmãos, todos nós conhecemos o mundo que é no maligno, todos nós também conhecemos o Filho, o Messias e os enviados do nosso Pai. Então, nosso Pai fez todos nascerem aqui para isso. Vocês sabem quem é Satanás, para vocês saberem quem é Satanás, reconhecer os culpados, os demônios, e não seguir eles, não adorarem eles, não adorarem demônios, deuses, fazerem cultos a anjos caídos, e sim ouvirem a mensagem do Pai, do Messias e dos filhos do nosso Pai que foram enviados aqui, falar a verdade e repartir o entendimento, repartir o pão da vida. E o mandamento o Pai nos deu: amar o nosso próximo. Então, meus irmãos, notem, conhecendo o mundo que é no maligno, nós não indo após ele, não adorando ele e praticando amor ao próximo, estamos salvos, tudo, sem exceção. Que muitos que não conheceram o Messias, a palavra, não conheceram o Pai, mas que não foram após outros deuses, vão ter a vida pelo amor ao próximo. Que o amor ao próximo é um mandamento semelhante a amar o Pai acima de todas as coisas. Então muitos não conheceram o Pai, não tiveram oportunidade, não souberam ler, vamos supor, muitos humildes, né? Que existiram em todas as gerações dos homens, muitos humildes existiram, que nunca ouviram falar do Pai, mas que praticaram amor ao próximo vão herdar o reino do céu. E todos aqueles que seguem o Messias também vão herdar o reino dos céus, que seguem o Messias e praticam as obras dele, o amor ao próximo.
partir o pão da vida. Então, meus irmãos, eu deixei também um comentário, deixei para dar sentido a essa palavra na Escritura, que é o seguinte, dessa passagem de Apocalipse, eu deixei um comentário para dar um entendimento a vocês. Há quase 7.000 anos, quando o Pai e o Messias estavam concluindo a criação da terra, o Messias que no reino dos céus chamava Miguel. Então as duas testemunhas e os 144.000 anjos, que são as 12 legiões de anjos do Messias, pelejaram contra o dragão, Israel e seus anjos, que são a besta e o falso profeta, e 1/3 dos anjos que haviam no céu, que são 500 milhões de anjos. Exemplo das pedras da Geórgia, né? Que eu vou explicar para vocês. Essas pedras da Geórgia, meus irmãos, é um plano de Satanás tinha de fazer uma terra aqui, um mundo, que somente eles habitem. Aí eles falaram, ó, a população deverá se não ultrapassar 500 milhões de pessoas, que é a medida de anjos, que é o número de anjos aproximados que foram expulsos do céu aqui para a terra, dos anjos caídos. Aí não queriam que a população passasse de 500 milhões para que ficasse somente eles, um em cada corpo. Tá? Então, um plano diabólico de Satanás, mais um plano de Satanás aqui nessa terra que já foi já caiu, né? Então, continuando, Satanás e seus anjos não prevaleceram e foram expulsos do céu, pois eles escolheram fazer o mal. Por isso as forças deles foram diminuindo. E o Messias precisou de 144.000 anjos para pelejarem com 500 milhões de anjos do diabo, que caíram aqui na terra. O diabo tem grande ira, pois ele tem a terra por 7 dias, 7.000 anos. E agora pouco tempo restam ao diabo e seus anjos, pois os 7 dias aqui da terra está chegando ao fim. O Messias e seus anjos venceram e precipitaram aqui para a terra o dragão, a antiga serpente, o diabo e Satanás, que engana os habitantes da terra. Os anjos do Cordeiro venceram por causa do testemunho que deram, e diante da morte não amaram as próprias vidas, pois o Cordeiro veio ao mundo em carne e sangue, neste mundo que é do maligno. E os profetas, os 24 anciões e os apóstolos também entregaram as próprias vidas para resgatar as gerações dos homens que estão no mundo que é do maligno, sendo enganados através das religiões, idolatrias a demônios. O Cordeiro entregou sua vida, e com seu sangue comprou homens de todos os povos, nações e línguas para o seu Pai. E quando chegarmos no 7º milênio aqui da terra, que são 7 dias no reino dos céus, o Messias virá na glória de seus anjos e dará a vida eterna ao seu povo, e a terra voltará pro Messias, pois ele é a palavra do Pai, que criou, e viveremos com o Pai e o Messias 1000 anos lá no céu, o dia de descanso do Pai, pois até hoje o Pai trabalha aqui na terra e nos dá vida. Depois de 1000 anos, de todos os filhos do Pai juntos com ele e o Messias, haverá o juízo final para todos que não foram salvos, e todos que não estiverem escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. E a terra será regenerada. O Messias reinará sobre a terra, e o reino dele será eterno. É que fala, esse finalzinho que fala que, como está escrito em Apocalipse também, que o Pai fará uma nova terra, né? Um novo céu, ele fala, eis que tudo se faz novo, né? Que é o reino do nosso Messias. Então, meus irmãos, o que acontece? É o reino eterno do nosso Messias. O que acontece é o seguinte.
para que vocês entendam essa passagem, que Satanás foi lançado aqui na terra com seus anjos, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por quê? O Messias iria lançá-los no lago de fogo e enxofre. Todos os anjos que se rebelaram, quiseram matar nossos irmãos lá, eles foram contra o Messias, né? Iam se lançar no lago de fogo e enxofre. Só que o nosso pai ele falou, primeiro, para que não fizesse igual a eles lá, não matassem, tá? Que não se esqueça, o diabo é assassino desde o princípio. Tanto é que quando o Messias veio aqui na terra, não pensem vocês, foi o diabo que deixou tudo preparado para poderem matar o Messias. Tá? E o Messias, mesmo sabendo que ele iria morrer, ele veio aqui por amor a todos nós. Porque o diabo queria matar o Messias no reino do céu e não chegou nem perto disso. Mas o Messias sabia que para ele falar a verdade aqui, no mundo que é no maligno, ele iria pagar com a própria vida dele. E foi o que aconteceu. O Messias já sabia, porque o pai poderia falar, ó, vai lá com as 12 legiões de anjos sua e acabe com Satanás, mate Satanás e seus anjos, lançando no lago de fogo e enxofre. Mas o pai tinha entregado o mundo ao maligno por 7 dias e falou, ó, vocês todos vão, meus filhos, os 24 anciões, o Messias e os 12 apóstolos, as 2 testemunhas, 144 mil selados. Vocês todos vão lá na terra, falem a verdade, mas pratiquem o amor ao próximo e não façam igual a eles, porque Satanás e seus anjos, e seus ministros, estão na terra roubando, matando e destruindo. E o Messias veio não para fazer as mesmas obras deles, do diabo e seus falsos profetas, e sim falar o que o Pai falou para fazer, que era amem uns aos outros. Então, meus irmãos, então no reino do céu, o nosso Pai falou, ó, você faça alguma coisa, meu filho, falou para o Messias, mas não faça igual a eles, não mate. Então, meus irmãos, quando eles foram lançados aqui, Satanás já sabia que ele iria para o lago de fogo e enxofre. Por isso que ele está cheio de ira, porque ele tem pouco tempo aqui na terra. Porque ele sabe que a terra foi feita pelo nosso Pai, pelo nosso Messias, e que é do Pai e é do Messias. E foi entregue a ele. E ele sabe que uma hora, que no momento que completasse essa semana, o mundo voltaria a ser do Messias, que o criou. Por isso que aqui nas Escrituras diz que Satanás desceu até a terra, até nós, até todos os habitantes da terra, cheio de ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, que eles sabem que a morada deles eterna será o lago de fogo e enxofre. Então, meus irmãos, eu vou continuar lendo outra passagem nas Escrituras. Penso que ficou bem resumido para que os irmãos possam entender o que aconteceu, tá? E por que nós vivemos num mundo assim de dor, de sofrimento, de morte, dores, mundo de guerras, de destruições, porque nós estamos num mundo que está sob a autoridade do maligno. E tanto é que o reino do nosso Messias não haverá morte, não haverá dor, não haverá destruição. A injustiça vai acabar, tudo de mal, o mal vai cessar. Meus irmãos, eu quero ver eu compartilhei uma publicação da página Separando o Joio do Trigo, tá, meus irmãos? E essa publicação
tem uma passagem descrita em Mateus 23, verso 9. Parece que é isso mesmo. Mas depois, se vocês puderem, vocês podem estar dando uma conferida, meus irmãos. Que eu tenho quase certeza que é isso, 23, verso 9. O Messias fala assim, ó: a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Tá? Então o Messias ele fala, né? Ele já tinha falado, ó: ninguém sobre a terra chamei vosso Pai, porque só um é vosso Pai, saber aquele que está nos céus. A ninguém sobre a terra chamei vosso guia, vosso pastor, porque um só é o vosso guia, um só é o vosso pastor, aquele, o Messias. Então, meus irmãos, aqui tem uma questão, né? Levanta-se uma questão. Papa? Pai? Papa? Pai? E padre? Pai? Porque o que acontece? Quando o Messias falou isso, ele não estava falando. Nós nascemos de. Nós nascemos de pai e mãe aqui carnal. O Messias estava falando espiritual. Criador. Um só nosso Criador. É o que está no céu. Um só nosso Pai verdadeiro. O nome dele é Pai. Aquele que está no céu. Então, se a gente chamar um Papa, falar, ele é meu Papa, ele é o meu Padre, a gente está pecando contra o nosso Pai. Porque um só é o nosso Pai que está no céu. Quando a pessoa ela fala, ou vai na igreja e fala, ele é meu pastor, ele é o meu bispo, ele é o meu diácono, ele é o meu líder religioso, ele está colocando outra pessoa no lugar do Messias, que um só é o guia, um só é o pastor. Tá, meus irmãos? Então, fica aí, ó. O Messias falou, ó: um só é o nosso Pai que está no céu e um só é o nosso Messias. Um só é o nosso pastor, que é o Messias. E todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos, sem exceção. Então, aquele pastor que está nas igrejas está enganando você. Você está chamando ele de pastor e ele, na verdade, ele tá usurpando o que seria para você chamar somente o Messias de pastor. Que o Messias fala, que ele chama para fora do aprisco, e fora do aprisco ele conduz as suas ovelhas, ele guia as suas ovelhas, e é um pastor e um rebanho, não são dois pastores. Se você está tendo outro pastor, sabe que ele é mercenário, ele está te enganando. Enganado, ou se ele não estiver te enganando, ele está enganado e enganando. Aí eu deixei o complemento dessa passagem, que é o certo, original. Mateus 23, do verso 8 ao 10. Messias fala: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. E ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados líderes, porque um só é vosso líder, o Messias. Aí eu deixei o comentário, meus irmãos. Notem, irmãos, o Messias nos ensinou a não querer ser chamados de líder, pastor, mestre, guia, pois um só é o pastor, o Messias. Então, nas religiões, igrejas de pedra, todos os líderes, pastores, estão enganando as pessoas. Sai das religiões, irmãos. Não sejam enganados. Todos somos irmãos. Pai é aquele que está nos céus, e pastor é o Messias, o único que nos salva. O único que nos leva até o Pai, tá? Que é o caminho, a verdade e a vida. O único é o Messias. Não há outro dado, nenhum dado entre os homens que temos a vida eterna. Então, seu pastor nas igrejas está te enganando, com certeza. E está sustentando. Por isso que o Messias fala: não seja participante das obras deles.
para não participar de seus pecados e dos seus flagelos que vão cair sobre ele. Não participar dos pecados do quê? Das religiões. Então, meus irmãos, continuando em Apocalipse, agora já falando já aqui do Apocalipse 13, falando já das profecias. Vocês veem, primeiro eu falei o que aconteceu, tá? Na casa do nosso Pai, no reino do nosso Pai que veio aqui para baixo, e agora falar da profecia. Apocalipse 13, do verso 4 ao 6. A palavra do Messias, do nosso Pai, do nosso Messias fala: E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir palavras arrogantes e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra o Altíssimo, para difamar seu nome, seu tabernáculo e os que habitam no céu. Então, meus irmãos, aqui só um exemplo para vocês. Eu tinha falado que o mundo é maligno. Satanás, dragão, seus anjos foram expulsos do céu aqui para a terra e o mundo foi entregue a ele. E quando eles enganaram Adão e Eva, nosso Pai colocou eles sobre a terra, Adão e Eva sobre a terra, para que procriem e habitem a terra, e selou o jardim do Éden com anjos. Acabou que acontece? À medida que as gerações dos homens foi passando, que Adão falou a verdade para todos os seus filhos, E ali o Adão foi por isso que o Messias falou. E ele viveu quase 1000 anos, Adão viveu quase 1000 anos falando a verdade, denunciando o dragão, a besta e o falso profeta. E todos os anjos caídos. Só que foram passando as gerações e gerações, o dragão e seus anjos, a besta, o falso profeta e seus anjos, que são eternos, eles foram enganando as gerações dos homens, que as pessoas foram aparecendo outras gerações, as pessoas que têm 50, 60, naquela época até viviam mais, vivia 200, 300 anos, para eles que já já tinham vivido milhares de anos, eles foram enganando. Por isso que o nosso pai o primeiro profeta foi Adão, depois o nosso pai foi enviando os outros profetas do reino do céu para nascerem como, vamos supor, de pai e mãe aqui na terra e ensinar a verdade. Quando eles recebessem do Espírito a verdade, nosso pai falasse para que ele não fosse enganado por Satanás. E aqui essa passagem da Escritura, meus irmãos, dizem que o dragão entregou o seu poder, o seu trono para a besta, tá? Que, vamos supor, que a besta e o dragão, eles são dois anjos, tá? E eles se tornaram marido e mulher aqui. Uma blasfêmia, uma arrogância que eles fizeram contra o nosso pai. Blasfêmia. Que como lá no princípio, quando eles enganaram Adão e Eva, eles comemoraram aqui na terra e eles se inflamaram uns com os outros para zombar, porque eles são anjos, eles começaram a zombar e se inflamaram. E quando eles botaram lá peles de animais, cabeças de animais, e começaram a se inflamar, ali nasceu um casamento de anjo caído, que é o dragão e a besta, tá? Dragão, Israel e Azazel. Só que aí eles viveram até ao longo desse tempo brigando e um exemplo é o que aconteceu no Egito, quando Moisés, ali o diabo no corpo de Moisés, tira aquele povo lá do Egito, o povo dele, e aí há uma briga feia lá.
mas depois assim, por exemplo, agora, nesse momento, eles estão juntos. Esses anjos caídos eles estão juntos. Mas eles sempre entraram em conflito entre si. Mas, não se esqueça que o diabo, o mundo é maligno, não é mais, é da besta. E todos adoram a besta. Adoram, tu vê na maior religião do mundo, que é a católica, a igreja católica, depois a igreja evangélica, que é a do falso profeta, eles adoram quem? O nome mais adorado, Jesus Cristo, que é o próprio nome da besta. E adoram o dragão também, não só o dragão, como os anjos do dragão, Elias, Eliseu. Não se esqueça, esses falsos profetas são anjos do dragão da besta falso profeta. Elias, Eliseu, Davi, Salomão, são anjos caídos, que estão para enganar. Tanto é que eles botaram junto com as escrituras, misturaram, fazendo o vinho dele. A besta fez o vinho da Babilônia, das religiões, é a Bíblia. Um exemplo é a Bíblia, que tem os livros dos anjos caídos, tá? Que é o Velho Testamento, com um pouco de verdade, um pouco das escrituras dos 24 anciões, alguns, um pouco, também bem adulterado, e mais o livro do Messias e dos Apóstolos, também bem adulterados. Aí eles colocaram junto e deu para o povo. Aí o povo se alimenta de verdade e mentira nas religiões, tá? E se torna um morno. Morno nosso pai vomita. Então, só para resumir um pouco, que nos últimos dias a besta ainda terá mais 42 meses para agir durante a grande tribulação, tá? Que é o reinado da besta, de Azazel. E tu vê aqui, ó, abriu a sua boca em blasfêmias contra o Altíssimo para difamar seu nome, ou seja, o nome dele é Pai, mas aí blasfemaram para Deus, para Jesus Cristo, para Javé, Jeová, Yahushua, Yeshua, Adonai, Oxalá, Exu, muitos outros nomes de demônios, blasfemando o nome do nosso Pai, tá? Só para vocês verem que isso já é um acontecimento já. Difamar seu tabernáculo, no caso o tabernáculo é o mandamento do nosso Pai, que não passará esse mundo até que tudo se cumpra, que é os 10 mandamentos, que é amar o Pai acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Primeiro e grande mandamento. Segundo, semelhante a esse, amarás o próximo como a ti mesmo. Resume todos os 10 mandamentos do nosso Pai, que é pra gente, que é válido pra gente. Só que para as pessoas que seguiam os demônios, nosso Pai deu um monte. Por quê? Para que eles saibam que não é para matar, não é para roubar. Para que as pessoas que seguissem, estavam sendo enganados, soubessem. Porque os anjos caídos, desde o princípio até os dias de hoje, eles ensinam as pessoas a roubar, a matar. Então o Pai foi preciso entregar para os filhos do diabo esses mandamentos. Ó, vocês querem ser meus filhos? Tu vê o amor do nosso Pai. Vocês querem ser meus filhos? São filhos do diabo, mas nosso Pai. Vocês querem ser meus filhos? Então obedeça aqui os 10 mandamentos. Entregou exatamente para as 12 tribos. Por isso que as 12 tribos de Israel serão julgadas. As 12 tribos do diabo serão julgadas. E a pauta do julgamento será os 10 mandamentos que foram entregues a eles. Todas as 12 tribos. Então vai estar lá os 10 mandamentos. Não matarás. Você matou, desobedeceu. Não roubarás. Roubou, morreu sem se arrepender, desobedeceu. Morreu roubando, desobedeceu. É pro inferno também. Não farás para ti imagem e escultura, nem semelhança alguma do que há no céu nem na terra. Não se encurvarás a ela, não adorarás. Então, morreu na prática da idolatria, vai para o inferno. Enquanto está vivo, nosso Pai dá a chance. Sai dela, povo meu. Parem de adorar ídolos, deuses estranhos. Mas morreu adorando demônio,
vai ser julgado. Então, meus irmãos, só para que vocês saibam, que o Messias falou, ó, no juízo final, os 12 apóstolos vão julgar as 12 tribos de Israel. Não se esqueçam. E o julgamento é exatamente esse. Tá? Aí difamaram, ou seja, difamaram o seu tabernáculo, porque eles também blasfemaram os 10 mandamentos. Tu vê, nosso Pai deu 10 mandamentos de amor ao próximo. O diabo e seus anjos, o que eles fizeram? Mudaram os 10 mandamentos. Moisés, por exemplo, fez centenas de leis indo contra os 10 mandamentos, mandando apedrejar, mandando matar. Moisés fez uma serpente de bronze no deserto para o povo adorar. Então, só para que vocês entendam um pouco, meus irmãos. Mas nos últimos dias da grande tribulação foi dada à besta autoridade para agir 42 meses. Que aí vai ser a besta contra as duas testemunhas. 2 testemunhos contra a besta, tá? Que as 2 testemunhas vão falar uma coisa sobre a terra. A besta e seus anjos vão falar outra. Que não se esqueça que nos últimos dias todos aqueles que adorem a besta vai querer para ele. Vai querer para ela. Se adora Jesus Cristo, não importa em qual sistema religioso esteja. Que se tiver alguma religião, a besta vai tomar a religião, tá? Vai matar os líderes ou comer a carne dos líderes religiosos, dos pastores evangélicos, maçônicos, gospel, por exemplo. Comer a carne deles no fogo e vai colocar o padre lá. E eles que vão tomar. Eles são o Império Romano. Não se esqueça o que eles fizeram com o dragão. Eles tomaram Israel, tá? Dragão, para que não tivesse o povo dele dissipado e o reino dele destruído, teve que se ajoelhar e implorar a besta para que ele não fosse destruído. A besta, no final, não vai matar o falso profeta Ismael. Não vai matar. Mas esse grande poder do falso profeta Ismael nessa terra vai passar para a besta. E Ismael não quer, não está satisfeito com isso não. Mas, conforme está escrito nas Escrituras, que no entendimento deles, todos eles vão entregar o poder à besta. Tá. Então, meus irmãos, eu deixei aqui essa parte bem importante que eu fiz assim, ó, para dar o entendimento dessa passagem para vocês. O dragão Israel deu o seu trono para a besta, Azazel, parte 1. Então nós temos também a parte 2. Deixa eu ver aqui. Temos a parte 2, deixa eu ver até se tem outra aqui. Um momento. Eu vou ver aqui se tem... Quantas partes foram? 1, 2... Essa parte aqui. Tá, daqui já outra... Essa passagem aqui eu vou deixar para outro dia. Mas eu vou fazer a parte 2 com vocês agora. Vou dar o sentido da parte 1, dessa parte aí dos 42 meses proféticos da besta, tá? Que vai ser, nos últimos dias, a besta vai falar uma coisa nas suas religiões e as 2 testemunhas vão falar outra. Aqueles que ouvir as 2 testemunhas, que as 2 testemunhas vão estar com o Messias o tempo todo, tá? Em espírito. O Messias vai estar com as 2 testemunhas. Que não se esqueça, as 2 testemunhas, as 2 testemunhas estão em pé, tá? Diante do Messias aqui na terra. E o Messias vai estar junto. E aqueles que ouviram as 2 testemunhas serão salvos na grande tribulação. Eu estou falando fora que os irmãos que já acolheram a verdade, já sabem. E que estiverem nos campos, longe das grandes cidades, já vão estar protegidos pelo Pai e pelo Messias. Agora, aqueles que estiverem nas grandes cidades, durante o reinado da besta,
Muitos vão ver as duas testemunhas sair das igrejas da Babilônia, das religiões. As duas testemunhas vão entrar nos templos religiosos, tá? Os pastores vão sentar e as duas testemunhas vão falar a verdade. E aqueles que ouviram as duas testemunhas saírem das grandes cidades, vão encontrar os 144 mil selados, e toda mulher que tiver com os 144 mil selados vai ter a proteção do Pai durante a grande tribulação. E sendo que nas religiões, a besta vai colocar todos da religião contra as duas testemunhas. Mas assim, eu deixei o sentido dessa passagem aqui para dar um entendimento, meus irmãos, para vocês, que é: o dragão Israel deu o seu trono para a besta Azazel, parte 1. A besta que está escrito no Apocalipse é a grande prostituta que está assentada como rainha nos 7 montes de Roma, o Vaticano. Esse anjo caído que engana os habitantes da terra blasfemou o nome do Messias. Jesus Cristo é o nome mais adorado no mundo inteiro e é o nome dado da própria besta, 666. O nome original é em latim, Jesus Christ Fidei. Calcule em números romanos que a soma dá 666. Quando surgiu o catolicismo, o imperador Constantino fez uma coroa com esse nome. E a besta faz todos do catolicismo e do protestantismo adorarem esse nome. E a Babilônia, religiões, adoram o dragão, que é Moisés, o Deus de Israel, e adoram a besta. Esses blasfemaram o nome do Pai do céu, adulteraram, chamando ele de Deus, Javé, Jeová, Adonai, Senhor dos Exércitos, etc. E blasfemaram também os nomes de nossos irmãos nas Escrituras. Então, meus irmãos, a parte 2 desse tema é: o dragão Israel deu o seu trono para a besta, Azazel, parte 2. Essa passagem, eu deixei uma passagem na Escritura, meus irmãos, para que vocês se alimentem e possa repartir aí. Leve esse vídeo a quantos vocês puderem. Leve esse entendimento a quantos vocês puderem, que com certeza o Messias vai honrar vocês. Apocalipse 13, versos 7 ao 10. E foi-lhe permitido que lutasse contra os santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. Todos os que habitam sobre a terra a adorarão. A adoraram. Esses, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Quem tem ouvidos, ouça. Se alguém levar em cativeiro será levado. Se alguém matar a espada será morto. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, meus irmãos, aqui está falando da besta. Foi-lhe permitido que lutasse contra os santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Eles já venceram os apóstolos, tá? Exemplo, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no madeiro. Os apóstolos também foram mutilados, ou seja, foram assassinados pela besta. O Messias, o dragão também perseguiu e matou os profetas, os anciões, porque os profetas e os anciões, eles falaram para todos os povos, nações e línguas, sim, mas eles iam lá no trono de Satanás, em Jerusalém, falar a verdade para o povo que estava sendo enganado pelo próprio diabo. Eles iam lá, na porta do templo de Salomão, que foi o primeiro templo de pedra, que o Pai nunca habita, e ia lá na porta deles, começava a falar a verdade. Aqui que os filhos do diabo fizeram, que as 12 tribos, mataram os profetas, pela ordem do dragão, pela ordem de Israel. Aí depois
Israel deu poder para a besta. Aí vocês já sabem, né, como é que foi. O dragão entregou o Messias à besta e, e ficaram insistindo tanto para a besta, para poder matar o Messias, que acabou que o Império Romano matou o Messias. Mas quem ficou insistindo, e falaram que a lei do diabo e Moisés era quando o Messias viesse e se declarasse filho do Altíssimo era para morrer, Moisés tinha deixado a lei. Nós temos uma lei, quando o Messias vier, mate ele. Aquele que disser filho do Altíssimo é para morrer. E insistiram tanto que o Império Romano acabou matando o Messias. E aqui diz que a besta que receberá, que tem autoridade aí na grande tribulação durante 42 meses, diz assim, ó, que ela foi permitido que lutasse contra os santos. Então, e vencê-los. Já venceram os profetas, mataram eles. Eles falaram a verdade, o pai disse que não é para matar. Quando João e Tiago falaram para o Messias, ó, há uma cidade que não quis receber o Messias e os apóstolos. João e Tiago falaram para o Messias, ó, que querem que a gente ore e faça fogo cair do céu, como fez Elias. O Messias repreendeu e disse, vocês não sabem que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para matar os homens, e sim para salvá-los. Ou seja, se fosse para poder pelejar contra os anjos caídos, o Messias iria falar, não, isso mesmo. Assim como Elias, o falso profeta, fez, faça também contra eles, mate eles. Só que o Messias não veio para matar. Ele veio para falar a verdade e que ele ouviu do Pai. E tudo que ele fez foi o amor ao próximo. Ele curou os enfermos, multiplicou os pães, tanto físico como o pão espiritual. O Messias tem autoridade, já que ele criou. Então, meus irmãos, falando sobre isso, que venceu, que o nosso Pai permitiu. Ó, foi-lhe permitido, que o nosso Pai permitiu, que eles viessem aqui na Terra e falassem a verdade. E não tomasse essa injustiça nesse sentido. Se eles estão matando, não é para matar eles. E então foi permitido. Lutou contra os profetas e venceram. Mataram muitos dos profetas. Perseguiram e mataram muitos dos profetas. Lutaram contra o Messias também. Mataram o Messias no madeiro. Lutaram contra os apóstolos. Mataram os apóstolos também. E, por último, a besta vai lutar contra as duas testemunhas e vai matar as duas testemunhas também. Então, dando sentido dessa passagem, meus irmãos, que é o seguinte: o dragão Israel deu o seu trono para a besta, Azazel, parte 2. Quando o dragão e seus anjos caíram aqui na terra, o dragão, a antiga serpente, enganou Eva. E Adão, por sua vez, desobedeceu também. Então o mundo foi entregue ao maligno por 7.000 anos. Então, só para me retomar aqui, meus irmãos. Então, um momento, por favor. Então o mundo foi entregue ao maligno por 7.000 anos. Então, antes da fundação do mundo, Messias sabia que iria vir aqui na terra e seria morto, pois ele veio resgatar as gerações dos homens, desde Adão e Eva, que se arrependeram diante do Pai, e nosso Pai e nosso Messias se alegraram. Eles dão a vida eterna e o seu reino nos céus, aos que creem no Messias. Nosso Pai enviou seus filhos, os profetas, e muitos foram mortos pelo diabo, seus anjos e seus ministros. Então, nosso Pai enviou seu primeiro filho, o Messias, que veio aqui na terra perfeito, em obras e em amor, e deu a sua carne e seu sangue para a remissão dos pecados das gerações dos homens. Nosso Pai enviou também os apóstolos, e eles também foram mortos por Satanás e seus ministros.
E quando as duas testemunhas terminarem o testemunho que derem durante 1260 dias, a besta lutará contra as duas testemunhas e vencerá. Após completar 1335 dias de grande tribulação, o Messias volta entre as nuvens do céu, na glória dos seus anjos. E o reino do mundo volta a ser do Messias, que é a palavra do Pai que o criou. E o reino do Messias aqui na terra não passará a outro, pois será eterno. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão para a vida eterna, e outros para a condenação ao inferno. Então, fica aí que viveu praticando mal, roubando, matando, destruindo, será para condenação. E viveu fazendo amor ao próximo, crendo no Pai, no Messias, amando uns aos outros, para a vida eterna do nosso Pai. E não seguiu, não se esqueça, ele não seguiu os anjos caídos, tá? Não pode adorar os demônios, para que vocês entendam. Meus irmãos, tem mais uma passagem aqui, mas é aquela do Apocalipse 13 ainda, que eu vou deixar para o próximo vídeo, tá? Vou deixar para uma próxima oportunidade, que é Apocalipse 13, verso 15 ao 18. Uma passagem bem importante também, tá? Que fala sobre a grande tribulação aí. Então, vigiemos a cada dia, a cada momento, que quando a besta vier para assumir a autoridade dela, de 42 meses, começa a grande tribulação. Mas aí o nosso Pai, ele vai enviar o seu Espírito de entendimento que todos os irmãos, todos os povos, nações e línguas que estão na terra vão saber o momento certo de ir, sair das grandes cidades. Quando vocês verem a besta vir para assumir o reino dela, durante os 42 meses de grande tribulação, vocês já sabem. Fujam das grandes cidades. Enfim, meus irmãos, vou deixar essa passagem aqui de Apocalipse, que é muito importante também, para a próxima oportunidade. Até o próximo vídeo. A paz a todos os irmãos. Grande abraço a todos os irmãos que se alimentam do pão da vida e que repartam. Nosso Messias falou: pegai a minha carne. Ele deu um exemplo físico. Ele pegou o pão e repartiu entre os irmãos. Ele falou: essa é a minha carne, dada entre os homens. Pegai, reparti. Fazer isso em memória de mim. Então você pega, se alimenta e reparta. Você está fazendo memória do Messias. E também que a palavra dele, o sangue dele, a palavra que foi dada aos homens. Ele falou: tomai e também reparti. Levai adiante. Até o próximo vídeo, meus irmãos.